Bem na hora. Gênesis 41, versículo 1. Aqui fala de José. José interpreta o sonho de Faraó. Amém? E aconteceu que ao fim de 2 anos, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subia do rio 7 vacas formosas e à vista e gorda de carne, e pastava no prado. E eis que subia do rio, após ela, outras 7 vacas feias à vista e magra de carne, parava junto a outra vaca na praia do rio. E as vacas feias à vista, magra de carne, comia as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. Eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimada do vento oriental brotava após ela. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se, enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito. E todos os seus sábios, Faraó contou-lhe o seu sonho, mas ninguém havia que interpretasse a Faraó. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, dando glória a Deus, aleluias. Irmão, aqui vai falar de um jovem, né? Jovem hebreu ali. José era um jovem ali hebreu, filho de Jacó. E José era um jovem especial entre os irmãos dele. Ali, José, ele costumava sonhar. Eu creio que Deus é que dá os sonhos, né? Porque é Deus que dá os sonhos. Então, José ali costumava sonhar. E ali ele contava os sonhos para os irmãos, todo feliz. Só que os irmãos não gostavam. Ali começou a criar certa inveja entre os irmãos de José, por causa de José. Na palavra de Deus fala que Jacó amava mais José do que os seus irmãos. Então ali começou a se acender uma ira dentro dos irmãos dele e começou a criar uma inveja entre eles com José. Só que ali eles faziam de tudo, né, para tentar destruir José. Mas eu quero te dizer, quando Deus tem planos, sonhos na nossa vida, ninguém destrói. Amém? E ali eles começaram a arquitetar um plano para destruir José. E ali, eles combinando ali para matar José. Só que um dos irmãos falou assim, não vamos matar, mas vamos vendê-la. E ali, quando passava os mercadores, naquele ali onde ele estava ali, eles venderam José. E aqueles mercadores, eles trabalhavam com venda de escravo. Só que aqueles mercadores ali, eles levaram José para o Egito como escravo. José não era escravo. José tinha família. Só que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Chegando em Egito, José é vendido. José era um jovem, com certeza, bem aparente, bonito, né? E logo se interessaram. Ele era forte, sabia ler, era de boa aparência. Não foi difícil para alguém comprar ele. E ali chega um homem chamado Potifar. Potifar era o guarda de Faraó. Potifar era o guarda de Faraó. Ali, Potifar ele não era um homem mau, ele não era um homem ruim. A palavra de Deus não fala, ele não era um homem ruim. E ali Potifar compra José, leva para sua casa. E ali José foi morar ali como escravo. Que eles tinham seus escravos ali, né? E ali quando José, tudo que José tocava ali, na palavra de Deus fala, tudo que José tocava prosperava. Então o Faraó observou isso em José. E ali Faraó coloca sua casa, toda a sua casa e todo o seu campo às mãos de José, como administrador de Faraó. Ele falou, tudo está nas suas mãos. Ali José tomava de conta de tudo. Dos escravos, todos tinham que obedecer José. E ali tudo que José tocava se prosperava porque Deus estava com José. Ali Potifar enriqueceu muito. Enriqueceu muito através de José. Deus abençoou Potifar por amor a José. E ali
a mulher de Potifar, José é um homem bonito, jovem. E eu creio que a esposa dele, o guarda, o marido dela não era tão jovem. E ali, Satanás, né? Eu creio que sim. Tentou aquela mulher e aquela mulher começou a tentar ali José. Chamando José para que viesse deitar-se com ela. E José sempre negando, porque José ele era temente a Deus. E também ele obedecia ao seu Senhor. Ali, aqueles povos ali hebreu, eles não deitavam com mulher antes do casamento. E também por aquela mulher ser uma mulher casada. E ele obedecia o Senhor dele, e também ele temia a Deus. E aquela mulher ali sempre tentando José fugindo da aparência do mal, né? E ali, certo dia, ela armou para José. Ela deixou que todos saíssem da casa, né? Na palavra fala, ficou só ela e José. E os guardas lá fora. Porque essas casas eram cheias de guarda, né? Para vigiar, porque tinha muita riqueza. E ali ela armou com José. José foi levar ali algo para ela. E ela ali começou a seduzir José. E José saindo fora dela, falou que não poderia fazer aquilo com o seu senhor, que ele devia obediência ao seu senhor e temia a Deus. E aquela mulher não quis saber. Então aquela mulher ela chama ele para se deitar e ele foge. Só que quando ele fugiu, ela puxa a capa dele, a capa como prova, né? E ali ela grita, os guardas chegam, entram e ela conta a versão dela, né? A mentira, ela inventou tudo, que José tinha tentado estrupar ela e a prova estava ali, que era a capa. Só que ela inventou. E ali era a palavra dela contra José. José era escravo e ela era a mulher do guarda, não era? Potifar, um homem poderoso. Ninguém ia acreditar na palavra dele. Ela era apenas um servo. Era um servo apenas, um escravo. E ali, Potifar coloca ele, manda encarcerar ali na prisão. E ali José foi para a prisão. Mas José, mesmo passando por essas lutas, mesmo José foi para a prisão, mesmo José sendo vendido pelos seus irmãos, os irmãos que deveriam ajudar, né, cuidar dele, porque ele era o filho mais jovem. E os próprios irmãos fez isso com ele. E mesmo José na prisão, ali José, ele nunca ficou triste, porque Deus estava com José. E ali, tudo o que aconteceu ali tinha um plano na vida de José. Tudo o que acontece nas nossas vidas é plano de Deus. Mesmo nós passando por um deserto, mesmo nós sendo encarcerados, mesmo nós estamos num leito de hospital, é propósito de Deus. Tudo na nossa vida é propósito de Deus, porque na palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E ali eu creio que era um propósito de Deus na vida de José. E ali José foi encarcerado para ver. José, na palavra do Senhor, que eu pesquisei bem aqui, porque a gente tem que estudar, né? Ali na penalidade egípcia, naquela época, a tentativa de estupro era a morte. Se mexesse com uma mulher casada ali, não tinha nem para ir presa, era morrer, mas matava mesmo, executava. E ali José apenas foi preso. Por quê? Porque a mão de Deus estava com José, porque o plano de Deus tinha se cumprido na vida de José. E ali fala que o carcereiro achou graça aos olhos de José. E ali o carcereiro entrega a chave do cárcere para José e falou para ele administrar tudo ali, para mandar em todos os presos. E ali José, ele poderia fugir, né? Era um jovem, eu estou pagando por uma coisa que eu não fiz. Ele estava com a chave. Ele poderia fugir e ainda libertar os outros presos. Mas José permaneceu fiel naquela prisão. Porque Deus ia honrar José. Deus estava com José. E ali duas pessoas, dois homens foram encarcerados também, que tentou matar o rei, matar Faraó. Era o copeiro e o padeiro. Ali eles foram presos, colocaram naquele mesmo cárcere junto com José. E certo dia eles acordaram com semblante decaído, triste. E José pergunta: o que aconteceu? Por que vocês estão com semblante triste e caído?
A gente teve um sonho, o mesmo sonho, a mesma noite cada um teve um sonho diferente. E ali José fala, me fala ali do sonho. E ele falou o sonho para José, e José interpretou o sonho deles. Deus estava com José. E ali José interpreta o sonho dos dois, do padeiro e do copeiro. E ali aqueles dois foram... Ele contou o sonho e ali José falou o primeiro sonho do padeiro, do copeiro, que o faraó ia levar ele de volta, ele ia continuar servindo o faraó. E o padeiro ia ser cortado a cabeça na interpretação do sonho. 3 dias depois aconteceu isso. E José fala para o copeiro, lembra-te de mim quando estiver na casa de faraó. Fala de mim. E ali esqueceu de José. José na prisão, esquecido. Talvez triste lá sozinho, imaginando não ter mais ninguém na minha vida. Fui vendido, estou longe da minha família. Mas só que Deus, o homem pode esquecer. Até uma mãe pode esquecer seu filho, mas Deus nunca esquece. Passou-se 2 anos depois, Deus lembrou de José. Deus lembrou de José naquela prisão. Deus dá um sonho a Faraó. Para o plano de José se cumprir na vida dele. Deus dá um sonho a Faraó, como foi lido aqui no versículo 41. E ali Faraó chama os adivinhos, os magos, para interpretar o sonho. Só que nenhum soube interpretar o sonho. Aí entra o copeiro. Aí lembra de José. Aí ele conta o que aconteceu na prisão com eles, que José interpretou o sonho. E tudo que José falou aconteceu. Faraó manda chamar José. Ali já começa Deus a exaltar José. José ali Deus já começa a mudar a situação de José ali dentro daquela prisão. Ali traz José. José já mudou a aparência. Estava naquela carceria, talvez aquelas roupas sujas. 2 anos, talvez aquelas roupas todas imundas, cabelo grande, barba. E ali começou já a mudança, a transformação de José para a presença de Faraó. E ali Faraó chama ele, e ali Faraó conta todo o sonho para José. E José interpreta o sonho. José interpreta todo o sonho de Faraó. Aí vamos abrir no versículo 41, 33. Amém? Enquanto isso, eu vou beber uma aguinha. Amém? Aqui fala, 33. Portanto, Faraó se proveja agora. Ó o que José fala para Faraó. Quando José interpreta o sonho para Faraó, Faraó acreditou. Faraó acreditou porque ali veio de Deus. Então, ao conselho que José, um jovem, dando conselho para um Faraó todo-poderoso. Ao que José aconselhou o Faraó. Ali o Espírito Santo de Deus estava com José. O que José fala para Faraó. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajunta toda a comida desde bons anos que vem e a montanha trigo, debaixo da mão de Faraó para mantimento na cidade. E guarde. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que havia na terra do Egito, para que a terra não perecesse de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todo o seu servo. Porque aquele sonho interpretava isso. 7 anos de fome e 7 anos de abundância. Então, o que Faraó fala? Faraó fala para José. Faraó põe 38. Faraó põe José como governador. E diz, Faraó, seu servo, acharemos um varão com este em quem haja o Espírito de Deus. O próprio Faraó, idólatra, porque no Egito só tinha idolatria, eles adoravam outros deuses. O próprio Faraó aqui, ele falou do Espírito Santo de Deus, ele creu que o próprio Deus estava com José.
Então, irmão, aí fala assim, Deus te fez saber, ele fala, Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, veis aqui, e tenho posto sobre toda a terra do Egito. Tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na tua mão, a mão de José, e o fez vestir veste de linho fino, pôs um colar de ouro no seu pescoço e fez subir no segundo carro que tinha clamado diante dele. E ajoelhou assim pôs sobre toda a terra do Egito. José, a partir daquele sonho, José foi honrado, José foi governador do Egito. Aquele sonho que José tinha sonhado lá atrás e contou para os irmãos, estava se cumprindo na vida de José nesse momento. E ali Deus honrou José. Irmão, José passou 2 anos na prisão, esquecido, mas Deus não esqueceu do sonho nem da promessa que tinha feito para ele. Deus não esquece das promessas que ele nos faz. Só que nós temos que pôr em posição, se colocar, ser obediente a Deus. José era um jovem, estava no Egito, tinha todo tipo de idolatria, mas ele não se corrompeu. Ele manteve a fidelidade com Deus, firme. Ele não se manteve, porque ele era um jovem. Então ele ficou firme ali na presença do Senhor. Ele só adorava somente a Deus, mesmo em meio a tanta diversidade que ele estava ali, poderia obrigar ele a adorar outros deuses, mas não, ele só adorou somente a Deus, que é o Deus vivo, que é o nosso Deus, que está voltando, amém? Então, irmão, assim, José se tornou governador de todo o Egito. Ali, Faraó coloca o anel na mão de José. O anel ali de Faraó representava autoridade. Ali, o José, ele ia mandar em todo o Egito. Só acima de José só era Faraó. Ele dominou tudo ali. E ali José começou a juntar mantimento, juntou mantimento durante 7 dias, ali 7 anos, e ali cessou. Aí veio aí 7 anos de fome. Aí é onde vai entrar os irmãos dele. Porque lá no sonho que ele sonhava, falava que se curvava, né? Era que se curvava diante dele. E ali os irmãos ficavam falando, tu acha que nós vamos se curvar diante de ti? Tu acha que nós vamos se curvar diante de ti? E aqui vai se cumprir. E ali, naquela cidade ali, onde ele estava, teve uma grande fome. Não tinha nada para comer ali, ao redor ali. O único lugar que tinha mantimento era no Egito. E os irmãos de José descem para o Egito para comprar mantimento. Na palavra de Deus fala, e quando eles chegam lá, eles não conhecem José, porque José estava todo transformado mesmo. Aquelas roupas de egípcio, até o nome mudou. O nome dele mudou. Então eles não conheceram, mas José reconheceu. E aqueles irmãos dele se prostraram sim diante de José. Quando foi falado lá no sonho, no início do sonho dele, eles se prostraram diante de José. Irmão, eu quero dizer que os sonhos de Deus ninguém pode apagar. Pode até tentar destruir, te lançar numa cova, te destruir, mas o sonho de Deus não se apaga. Ninguém apaga, porque o sonho é de Deus. É Deus que dá o sonho. Irmão, essa história de José, ele falou muito comigo, porque muitas das vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo com a gente. Mas, como eu li aqui, tudo coopera para o bem daquele que ama Cristo. Talvez a gente fale assim, eu estou orando, não estou vendo acontecer nada muda na minha vida. Muda sim, muda porque Deus trabalha no silêncio. E ali o próprio José reconheceu que não foi os irmãos que levaram ele para o Egito, mas foi o próprio Deus. José foi escolhido por Deus para salvar todo Israel da época da fome. Porque Deus já sabia que vinha uma grande fome em Israel. Então Deus escolheu José para salvar todo aquele povo e a família dele. Então, irmão, todos nós aqui, Deus tem um plano. Você é escolhido de Deus. Você tem um plano, Deus tem um plano na sua vida. Ninguém vai tirar isso. Ninguém vai tirar isso de nós. Ninguém. O plano de Deus vai se cumprir
Não importa o tempo, não importa a data. É somente crer e confiar no Senhor. José ele se manteve firme ali na presença de Deus. José não se corrompeu. Deus honrou José. José se tornou governador do Egito e todos os irmãos obedeceram e se prostraram diante de José, como foi falado no sonho. Como a inveja corrói, né? Como que a inveja leva uma pessoa a fazer coisas ruins. Tentar matar seu próprio irmão por inveja. Por inveja. Inveja é algo que corrói os ossos. Na palavra de Deus fala, a inveja é algo que corrói os ossos. A pessoa invejosa, ela não prospera. Ela não dá um passo. Não dá um passo. Porque ela não prospera. Não adianta ter inveja. Quando o irmão estiver sendo abençoado, dê glória a Deus. Não fique com inveja. Vai chegar a sua vez. Muitas das vezes, às vezes a gente fica com inveja. O irmão está sendo abençoado. Fala, ai, por que ele está sendo abençoado e não eu? Questione a Deus. É Deus. Deus, ele abençoa quem ele quer. Na hora que ele quer, ele abençoa. Vá orar para você ser abençoado também. Vamos orar para nós ser abençoados também. Não temos inveja de nosso irmão, não. Quando Deus está levantando o irmão em algo, às vezes dentro da igreja, dando mais um passo, uma unção, ali as pessoas ficam com inveja. Gente, a unção vem de Deus. É Deus que dá unção, não é o homem. Aqui o homem só representa, mas quem dá unção é Deus. Deus, ele de escravo, ele fez governador. Deus, de pastor de ovelha, ele fez reis. Deus, ele de prostituta, ele faz missionária. Deus, ele faz de drogada, aquele que ninguém dá nada. Está no lamaçal do pecado. Deus levanta e faz como pastor, evangelista e presbítero. É Deus, aquela pessoa que ninguém dá nada, mas Deus ele vê o coração da pessoa. Deus, ele conhece o profundo. Nós olha como os olhos humanos, nós vê o externo da pessoa, o externo da pessoa. Deus vê o profundo da pessoa. Então, que nós venha ser obediente a Deus, para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Não vamos ter inveja do nosso irmão, não. Vamos orar. Senhor, obrigado por ter abençoado meu irmão. Mas hoje o mundo, dentro das igrejas mesmo, é uma inveja tão grande. Se a irmã louva melhor, bonito, aí eu fico com inveja. Vai orar, vai buscar, vai descer, que Deus te me dá unção para louvar. Quando eu louvei o primeiro louvor, passei foi um mês lá no monte. Mas a missionária e o pastor, nós congregávamos juntos, para eu poder aprender um louvor. Eu achava lindo, eu acho lindo que as pessoas louvam, eu acho lindo. Eu falava, nossa, mas é lindo, como é que eles conseguem? Tão fácil, para eles era fácil. Mas quando eu ia tentar era tão difícil que não saía nada. Errava todinho. E o Pedrinho que falava que estava errado, eu perguntava. Pequenininho, eu perguntava para ele, eu e a Nilma. Pedrinho, está errado? Ele falava tudinho. Tem que ser sincero, né? Se estamos errando. A pessoa tem que ser sincera. Então, se você buscar, se você descer, se você jejuar, Deus vai te dar unção. Se é o desejo do seu coração louvar, Deus vai te dar, sim. Mas para isso tem que buscar. Não é invejar o irmão, não. Não é ter inveja, não, porque a inveja não vai mudar nada nas nossas vidas. Vamos descer e buscar, irmão. Que nós venhamos, Senhor, irmão, sempre estar na presença de Deus, para que os planos de Deus se cumpram nas nossas vidas. Nós venhamos ser como José. José foi um jovem, mas ele se manteve firme ali nas promessas do Senhor. Ele não questionou por que estava ali. No final, ele entendeu tudo, que foi o próprio Deus que levou ele para salvar a própria família da fome que vinha. Porque Deus conhece o futuro, nós não conhecemos nada. Deus conhece o que vai acontecer com nós mais na frente, nós não sabemos de nada. Então Deus ali já vai preparando. Muitas das vezes vem uma luta, Deus preparando para nós receber honra. Ninguém recebe honra sem passar por prova. Nós temos que ser aprovados para nós ser honrados. Jesus foi provado de tudo. Jesus foi provado. Blasfemaram contra Jesus, bateram, escarneceram, fizeram tudo de ruim com Jesus, crucificaram. Eu penso assim, será que nós aguentarmos mesmo uma chibatada daquela? Uma lapadinha das mães não chorava. Imagina uma chibatada daquela que arrancava a pele dele.
Nós desistíamos na mesma hora da presença do Senhor, nós íamos chorando para casa, xingando todo mundo. Então, irmão, que nós vinha. Hoje Jesus está na glória, porque Ele suportou tudo aqui nessa terra. Suportou uma coisa que não era para nós, não para Ele. Então Ele suportou. Então que nós vinha, quando vinha as provas, agradeça a Deus, nós estamos sendo provados. Porque se nós somos provados é porque vai vir algo tão grande que nós nem imaginamos nas nossas vidas. Mas a primeira coisa que nós fazemos, por que eu estou passando por isso? Eu sou dizimista fiel, eu vivo na igreja, não falta um culto, por que eu estou passando por isso? Irmão, é nós mesmos que temos que ser provados. Não é só os crentes que é provado, não, no mundo também é provado. Mas aí nós temos que perseverar, Senhor, obrigado pelas lutas, Senhor. Senhor, obrigado por isso que eu estou passando. Mais na frente, Deus vai honrar. Deus vai nos honrar, porque Deus tem o melhor para nossas vidas. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade.